Amados, eu quero ler um texto aqui de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 a 17, um texto muito confrontador, muito mesmo, e nós vamos falar sobre três temperaturas. Jesus fez menção a três tipos de temperaturas aqui. Falou sobre o crente quente, o crente frio e o crente morno. E o texto diz assim, Apocalipse 3, 14 a 17, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: Eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Você diz: sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Que texto, né, queridos? É um texto que eu não canso de pregar e falar e fazer citações constantemente. Essa aí é a última igreja a receber uma carta no Apocalipse. Uma carta enviada pelo próprio Senhor Jesus. Essa igreja ela era rica materialmente, mas pobre espiritualmente. Laodiceia, a cidade em si, né, a cidade, era aí, pode-se dizer, o lar dos magnatas, dos banqueiros, dos empresários. Era a cidade aí do entretenimento, com seus teatros, estádios, ginásios, tudo muito bem equipados, com banhos públicos. Né? Naquela época era difícil ter um banheiro como nós temos hoje. Laodiceia era a cidade do luxo, era a cidade da pompa, era a cidade da ostentação. Segundo alguns historiadores, queridos, ela era uma das cidades mais ricas do mundo antigo. Mais ricas do mundo antigo. Era o centro, né, financeiro de toda a Ásia Menor. E a igreja era formada, né, a igreja que estava na cidade era formada de membros ricos. Era consequência da própria cidade. E talvez até imaginassem que a sua riqueza era sinal de algum, sei lá, favor especial de Deus. Certo escritor diz que, interessante, os dias de grande prosperidade financeira na igreja não foram os de grande prosperidade espiritual. Repito, os dias de grande prosperidade financeira na igreja não foram os de grande prosperidade espiritual. Esse escritor diz ainda: homens de dinheiro e homens de oração não são termos sinônimos. A igreja de Laodiceia é o símbolo da igreja popular. É o símbolo da igreja satisfeita com a sua prosperidade, orgulhosa de seus membros ricos. Né? A religião dessa igreja, deles, daquele povo, era uma verdadeira simulação. O cristianismo deles era apenas de fachada. Pode-se dizer, né, atualizando o termo, eles eram crentes fakes. Fakes, falsos. Deviam ser os famosos crentes domingueiros. Crentes domingueiros. Viviam a semana toda servindo o mundo, fazendo o que bem entendesse. E iam à igreja domingo para abafar a consciência. E talvez, né, vamos aí imaginar, num dia de culto, domingo à noite, com a igreja cheia, a carta que foi enviada por Jesus é lida. Vamos imaginar uma igreja de domingo de ceia, né? E, geralmente, muitos idolatram o momento da ceia, onde há maior frequência de membros. Um culto de ceia, a carta é lida. E a mensagem é: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Dá até para sentir um arrepio, né? Imagina um choque, né, em ouvir uma mensagem dessa no culto de igreja cheia. Irmãos, essa era uma igreja inútil, pode-se dizer. Ela era orgulhosa, confiante, enganada. Porém, ao invés de elogios, né, esses crentes eles ouvem apenas repreensão. Repreensão.
Jesus não elogia essa igreja em nada. Ele só vê pecado. Por outro lado, a igreja de Esmirna, Jesus só vê qualidade, não vê pecado. E mais, apesar de só haver pecado nessa igreja, eles não reconheciam essa verdade. Eles estão cegos para suas próprias necessidades. Eles estavam com a consciência cauterizada. E esse é um estágio bem complicado na vida de uma pessoa, de um crente de nome. Eles estavam com a consciência cauterizada. O Espírito Santo batia na porta, mas eles não abriam. Até porque o texto lá de Apocalipse 3:20, eis que estou à porta, é Jesus à porta dessa igreja. Jesus estava de fora. Usamos constantemente esse versículo de maneira evangelística, né, para o pecador. Mas o contexto aqui foi para a igreja de Laodiceia, que deixou Jesus de fora. Naquele povo não havia lamento, não havia choro, tristeza, pela frieza, pela mornidão. Não havia. Não havia aquele famoso suspiro lá daquele publicano, lembra? Lá de Lucas 18, que ele disse: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. O interessante é que em Laodiceia não tinha perseguição, né? Não havia perseguição externa. Não. O que demonstra aí uma falta de santidade interna. Porque quando há santidade, há perseguição. Eles não eram perseguidos nem pelos romanos, e muito menos pelos judeus. Eles não eram atacados por heresias e nem por pecados morais. Pelo menos Jesus não fez citação de pecados morais para com essa igreja. Eles não seguiam as doutrinas dos nicolaítas, nem as doutrinas de Balaão, como nas outras igrejas anteriores. Em Laodiceia, queridos, não havia uma Jezabel ensinando a prática da prostituição, como havia na igreja de Tiatira. Eles pareciam ser ortodoxos na doutrina, só que era uma ortodoxia morta, sem vida. Ou seja, aparentemente, tudo estava bem. Agora, qual era o problema dessa igreja? Eis a questão. Eles eram mornos, eles eram apáticos, eles eram indiferentes com as coisas espirituais. A apatia, queridos, e a falta de fervor espiritual predominava naquela igreja. Era como uma nuvem escura pairando sobre eles. Eles não eram nem frios e nem quentes. Jesus disse, eles eram mornos. O problema de Laodiceia não estava na cabeça, estava no coração. Não era um problema doutrinário, mas um problema da alma, lá do interior. E essa foi a acusação do Senhor a essa igreja. Versículo 15 e 16. Vou ler mais uma vez. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, essas são as três temperaturas espirituais que Jesus mencionou: frio, quente e morno. Qual será a nossa temperatura espiritual? Eis a pergunta que eu deixo no ar. Vejamos, em primeiro lugar, né, o crente frio. Crente frio. Conheço as suas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Interessante que por duas vezes a palavra frio aqui é repetida. E essa palavra frio no grego traz a ideia, queridos, de uma temperatura tão baixa a ponto de quase congelar. O frio aqui não significa, por exemplo, aquele copo de água bem frio que conseguimos beber de maneira tranquila, mas representa um copo de água quase congelada, impossível de ser ingerida. Ser frio é estar em estado, em delitos e pecados, por assim dizer. É estar totalmente indiferente com a vida espiritual. É não se empolgar com a oração. É não se empolgar com o jejum. É não se empolgar com o estudo da Bíblia. Ser frio é não ter expectativas em ir ao culto, à igreja, à reunião dos santos, para cultuar a Deus. Ser frio é ser cético, não crer mais em milagres, não crer mais em intervenções divinas, não crer mais na oração intercessória da igreja. Ser frio é estar perdido, sem salvação, separado de Deus. O frio de coração
ele está perdido dentro da casa de Deus. Um detalhe, se ele vê um crente quente, um crente avivado, diz logo que o sujeito está maluco, fanático, bitolado, desequilibrado, né? Ele está frio. Se ele vê o quente, ele critica. Agora, existe um ponto a favor, né, desse tipo de pessoa. É que ele tem consciência de que é frio. Tem consciência. E que precisa esquentar. Geralmente o frio, né, dentro da casa de Deus, um dia foi quente. E talvez saiba até a diferença das temperaturas, do que é ser frio e do que era antes ser quente. Talvez ele tenha sido uma pessoa avivada e cheia do Espírito Santo, mas por se multiplicar a iniquidade no mundo, seu coração se esfriou. Por se multiplicar a iniquidade em seu próprio coração, a fé se esvaiu. Jesus disse: quem dera fosses frio ou quente. Ou seja, o frio é aquele que lamenta por ser frio e clama do fundo da sua alma por uma intervenção divina. O frio não gosta da frieza, mas sente saudade do fervor espiritual. Sente saudade. Ele sabe a outra temperatura. Segunda temperatura, quer dizer, o crente quente. Crente quente. Conheço as tuas obras, e nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Por duas vezes, a palavra quente é mencionada aqui. Por duas vezes. Quais as características desse tipo de crente? É a pergunta. O crente quente é alguém fervoroso, avivado, animado, empolgado com as coisas de Deus. Ele já acorda com o desejo de ler a Bíblia, conhecer a palavra do seu Deus, orar, se consagrar, se separar para Deus. O crente quente, ele é empolgado com o evangelismo, com as orações na igreja, com os dias de culto. Esse é o crente quente. O crente quente, né? Ele é cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de fé, cheio de entusiasmo, assim como Estevão, um modelo excepcional de um crente quente. Leia a vida dele, Atos 6 e 7. O crente quente ama o Senhor, ama a sua obra, ama a sua igreja, ama a santidade, ama os irmãos. Ser crente quente é ser vivo, é ser vibrante, ativo e operante naquilo que se refere a Deus. O crente quente, ele serve ao Senhor com empolgação, nos moldes de Romanos 12, versículo 11, parte B. Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Então, queridos, a apatia não combina com a vida cristã. Precisamos ser pessoas em chamas para Deus. Precisamos arder de zelo pelas coisas de Deus. Precisamos ser pessoas que servem a Deus com fervor. Ou seja, que sejamos fervorosos no espírito e não apáticos, mornos e indiferentes. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor venha acender o fogo do seu Espírito Santo em nossos corações, para que sirvamos a Ele com alegria. A terceira temperatura espiritual, o crente morno. Crente morno. Versículo 16 de Apocalipse 3. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Que palavra, hein? Misericórdia. Queridos, ser morno é ser cego à sua verdadeira condição espiritual. Ser morno é pensar que está vivo quando se está morto. É pensar ser filho de Deus quando se é filho do diabo. É pensar que está indo para o céu quando, na realidade, se está indo para o inferno. Certo comentarista diz ser este o problema de muitas igrejas. Membros não regenerados, pessoas que não nasceram de novo, não nasceram da água e do Espírito, presbíteros e diáconos não convertidos, pastores que não se converteram. É como Judas entre os verdadeiros discípulos.
Se é que podemos dizer que Judas nunca se converteu, eu creio até que ele se converteu e se desviou. É um joio no meio do trigo. Agora, sabe qual a grande verdade? O primeiro campo missionário da igreja, nesses dias, não é lá fora, mas os próprios membros da igreja. Muitos que dizem Senhor, Senhor, estão num caminho largo, estão às portas do inferno. Amados, guarde isso. A pessoa mais difícil de se converter não é a prostituta, não é o traficante, não é o homossexual, não é o alcoólatra ou outro pecador qualquer. A pessoa mais difícil de se converter é um membro de igreja que pensa ser salvo, mas que nunca nasceu de novo. A indiferença espiritual é pior do que a frieza. A indiferença espiritual faz com que Jesus fique com o estômago embrulhado, por assim dizer. Apatia deixa Jesus doente. Pregação morta, louvor indiferente, oração sem fé, comunhão trivial, evangelismo insípido, sem graça, tudo isso deixa Jesus doente. E o que falar da leitura bíblica quando é feita por obrigação, quando a oração ela é decorada e quando o congregar, o estar junto, é como que um bater de cartão numa empresa por obrigação. Jesus disse que preferia o frio em detrimento do morto. Sabe por quê, queridos? Quem é frio, pelo menos sente essa falta de calor. Já o morno, né, ele acha que tudo vai bem quando tudo vai mal. O crente frio, ele não é enganado. Ele sabe que está frio, ele sabe que está perdido e que precisa ser achado. Ele sabe que está morto, precisa ser de uma ressurreição espiritual, por assim dizer. Porém, o morno pensa que está salvo, mas está perdido. O morno pensa que tudo está bem quando tudo está mal. Pensa que ele é muito espiritual, quando, na verdade, não passa de um fariseu cego. Um sepulcro caiado, bonito por fora, mas podre por dentro. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Ele venha aquecer o nosso coração, que sejamos crentes fervorosos, que toda mornidão venha cair por terra do nosso coração, que toda frieza venha bater em retirada, que possamos reagir para a glória de Deus, já acordar de manhã, antes de entrar em rede social, que possamos abrir a palavra de Deus, antes de saber o que está acontecendo no mundo, que possamos estar meditando nas Escrituras para saber o que Deus pensa de nós. Que o Senhor nos ajude. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, te louvamos, Pai, por esse texto tão rico, tão importante, tão confrontador, Pai. Nos coloca contra a parede, nos mostra realmente quem somos, qual a temperatura nós estamos. Ah, Senhor, talvez ninguém aqui que esteja ouvindo seja tão cego ao ponto de dizer que é quente. Talvez todos reconheçam ser frios ou mornos. Talvez tenhamos em nosso meio crentes quentes, mas a própria humildade gerada pelo Teu Espírito Santo faz com que nós nos sintamos muitas vezes frios e mornos. Mas que o que o Senhor pensa é o mais importante, não o que nós pensamos. Que o Senhor venha aquecer o nosso coração nessa noite. Que o Senhor venha nos avivar. Que o Senhor venha derramar o seu Santo Espírito sobre nós, em nossa vida. Que sejamos pessoas inflamadas por Ti, para a glória do Teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus. Amém.